Ah, tá bom. Tá, eu vou dar. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha, o teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos entender cada vez mais a tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, tocar com a tua unção, a pastora, que ela venha cada vez mais encher a gente do teu saber e nos capacita, Senhor, para que tudo possa ser segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, e te peço, Senhor, venha abençoar cada pessoa desse grupo, venha abençoar a pastora, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, na aula passada eu trouxe para vocês aqui um conteúdo sobre a Reforma Protestante e nós finalizamos falando um pouco sobre como que nasceu o movimento pentecostal depois que houve, né, a Reforma Protestante na Europa através de Lutero. Eu expliquei para vocês que através do Martim Lutero a Bíblia, pela primeira vez, ela foi traduzida do latim para o alemão. Lembre que eu expliquei isso para vocês, que somente o clero, ou seja, o papado, tinha acesso às escrituras porque a Bíblia estava no idioma do latim. Então, como que Lutero conseguiu identificar que a Igreja Católica, na época, a Igreja Católica medieval, que é a católica romana hoje, como que Lutero identificou as heresias, né, pregadas e praticadas pela Igreja Católica? Porque Lutero era um monge, ele era um padre, então ele tinha acesso às Escrituras. E foi quando ele leu, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que o justo viverá da fé. Ou seja, Lutero trouxe em pauta que o que a igreja estava ensinando era heresia, não tinha fundamento bíblico. Então foi quando Martim Lutero, através da Reforma Protestante, ele publicou, né, as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A igreja de Wittenberg, gente, era uma igreja, era a igreja na época católica, tá bom? Então todo mundo que passava podia ler no idioma o que Lutero estava rejeitando ou protestando com relação aos ensinamentos da igreja. Vale lembrar que eu falei também que Lutero e os pré-reformadores, até antes dele, não protestou contra a igreja, mas o que Lutero protestou foi contra os ensinamentos hereges da igreja, tá bom? O que a igreja ensinava? Que a salvação era através das obras. A igreja dizia que as pessoas deveriam, né, praticar as indulgências. Que eram as indulgências? Comprar, vender, né, as relíquias sagradas para que elas pudessem então obter o perdão por meio, aliás, o perdão dos seus pecados por meio de pagamentos e negociação de cargos eclesiásticos. Então, a reforma protestante, ela fez duras críticas com relação a esses ensinamentos que era antibíblico na época. Foi por isso, então, que Lutero identificou nas Escrituras os 5 pilares da doutrina bíblica, que até nos dias de hoje, para toda a igreja séria, quando eu digo igreja séria, igreja bíblica precisa ser, é o fundamento. Então, toda igreja séria precisa estar fundamentada nos 5 pilares da reforma protestante. Então, eu vou perguntar aqui, e alguém de coragem me fala, quais são os 5 pilares da reforma protestante? Somente a fé, somente as escrituras. Peraí. Somente a fé, somente as escrituras. Tá faltando 3. Ajuda ela aí, gente. Ajuda ela aí, gente. Cadê o povo que está participando das aulas e anotando as aulas? Cadê? Cadê? Ela pegando meu Cristo. Não, somente Cristo, somente a fé, somente as escrituras. 3, falta 2. Sim, os outros 2. a graça, A graça. Cristo e a glória de Glória Deus. de Deus. Quem mais, gente? Quer ajudar aí? Quer ajudar aí? Falta um, né? Eita, que o povo não anotou nada, né? Não nada, né? A Cláudia ainda arriscou. Gente, eu vou repetir, anotem isso. Anotem isso. Essas 5 Essas solas que a 5 gente chama solas que a são gente os chama são pilares os da fé pilares cristã. da fé cristã. Nós precisamos Nós guardar isso na precisamos nossa guardar mente e isso no no nosso coração. mente e Fecha coração. aí o áudio de Essa vocês, aí o gente. áudio de vocês, gente. Ó, Ó, somente as somente as escrituras escrituras
somente Cristo, somente Cristo, somente a fé, somente a fé, somente a graça somente a graça e a A Deus graça. somente glória. Ok, gente? Somente as Sim. Escrituras, somente Cristo, somente fé, somente a graça e a Deus somente glória. São 5 pilares que regem a fé cristã, a doutrina cristã. Então, todo cristão precisa entender que se você está numa igreja, que as pregações, o perfil de culto, o modo de viver, o comportamento cristão não tiver essas características, a gente precisa rever o que é o evangelho, tá bom? Então, lembrando que a igreja católica medieval, que é a igreja romana, a igreja, ela era uma igreja que tinha nas suas mãos durante 1000 anos a Bíblia, as Escrituras. Ela, por muitos anos, ela poderia influenciar positivamente, ou seja, de forma bíblica, toda uma sociedade, o mundo. Mas a igreja, infelizmente, ela fez mau uso das Escrituras, daquilo que ela tinha nas suas mãos, para adquirir para si benefícios próprios. E até hoje a gente vê que a igreja continua guardando os mesmos rituais, as mesmas práticas, né? Pragmática, mística e herege, infelizmente. E muitas igrejas, gente, muitas igrejas evangélicas, e é isso que nós vamos estudar hoje, até os dias de hoje, elas trazem dentro dos seus modelos de culto, nas suas práticas de fé e vida, essas coisas místicas, essas coisas pagãs e hereges para um modelo de culto, para um modelo de vida, de comportamento que não condiz com os pilares da reforma protestante, que está totalmente fora do contexto das Escrituras. E é sobre isso que nós precisamos protestar. É sobre isso que nós precisamos fazer apologética, ou seja, defesa da nossa fé. E então, na aula passada, eu trouxe para vocês também que depois do movimento reformado, depois da reforma protestante, abriu-se novas teologias, né? E foram introduzidas na Europa inteira novas teologias, ou seja, interpretação teológica a partir da reforma. Calvino, João Calvino, nós vamos ver que houve um movimento, um avivamento muito grande na Europa a partir do movimento reformado. Então a gente vai ver o movimento de John Wesley, o movimento wesleyano, que foram os 2 irmãos que começaram a sair e a pregar nas praças, e aquele mesmo mover do dia de Pentecoste que aconteceu lá na igreja primitiva nos primeiros séculos, entre os 120 irmãos, aconteceu a mesma coisa quando a igreja então despertou para a verdade das Escrituras. Os irmãos começaram a fazer culto nos lares, eles iam para as praças e Jesus fazia maravilhas. Pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. O evangelho, gente, começou a tomar forma a partir do movimento reformado. E dentro desse movimento nasceu então o movimento pentecostal. E aí eu trouxe para vocês a história, como que surgiu o movimento pentecostal. Lembra que os reformadores, os reformados, eles acreditavam que as manifestações dos dons espirituais era apenas para a era apostólica. Qual era a era apostólica? Para a igreja dos primeiros séculos, para a igreja dos apóstolos. Lembra que Jesus, enquanto ele esteve aqui por 3 anos, ele discipulou, ele ensinou, ele gerou discípulos, ele levantou discípulos, ensinando-os a fazer obras maiores que ele fez, que Jesus fez. Então, os seus discípulos deram sequência ao que Jesus fez. Então, essa igreja primitiva, que está lá em Atos, quando você lê a história, essa igreja revolucionou o mundo, pregando e levando o evangelho para toda a Ásia. Então, o mundo inteiro, na era da Reforma Protestante, já conhecia, de certa forma, o Evangelho, porque lá atrás o apóstolo Paulo já tinha feito missões, já tinha ido para o mundo inteiro, instalado igreja, deixado pastores, enfim. Então, a Reforma Protestante só resgatou aquilo que Paulo já havia pregado lá atrás, aquilo que os apóstolos, que a igreja primitiva já tinha pregado, e que, infelizmente, a igreja católica medieval deformou. Entende, gente? Houve uma deformação. Então, o que é a reforma? É reformar, trazer de volta aquilo que foi deformado. Então, quando a gente fala em reforma protestante, significa trazer forma, através de protesto, aquilo que foi deformado, ok? Então, como que o movimento reformado chegou no Brasil? Eu expliquei para vocês
que em 1630 aí, nasceu aqui no Brasil através de um movimento de missionários da Holanda, né, que veio para o Brasil. Então foi instalada aqui no Brasil, perdão, a Igreja Reformada Potiguara, que nasceu dessa união de índios com holandeses. Então a primeira igreja evangélica no Brasil nasceu em 1630, por volta de 1654, tá bom, gente? É só para vocês se situarem, né, referente ao que eu falei lá atrás. E aí, depois dessa igreja de Potiguara, nasceu as demais igrejas evangélicas, outros movimentos reformados aqui, que foi os movimentos dos luteranos, a igreja luterana, que é uma das mais antigas que existe no Brasil. Depois veio a igreja presbiteriana. Ok? Então, quando vocês perguntarem assim, quando que veio para o Brasil o movimento reformado? Ou seja, igrejas que têm como fundamento os pilares da Reforma Protestante. A partir de 1630 chegou no Brasil a primeira igreja reformada. Ok, gente, até aqui? É importante vocês entenderem isso. Por que existem várias vertentes e vários perfis de igrejas hoje? As mais pentecostais, aquelas neopentecostais, as igrejas reformadas. Por conta desse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, quando vocês forem escolher uma igreja para congregar, vocês precisam saber quais são o perfil, a liturgia de fé e de doutrina que eles creem. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui a história. Então, o movimento reformado são aquelas igrejas que acreditam nos pilares da Reforma Protestante, que toda a liturgia de culto, todo o comportamento deve ser baseado no fruto do Espírito, deve ser baseado somente nas Escrituras, somente em Cristo, somente na fé, a graça, e a Cristo somente glória, a Deus somente glória. E aí, depois desse movimento, nos Estados Unidos, na década do ano ali 17, no século XIX, lá nos Estados Unidos, esse movimento protestante ele foi rachado. De que maneira? Quando teve a origem do movimento pentecostal. Quem lembra o que eu contei sobre o movimento pentecostal? O que aconteceu e por que aconteceu, gente? E, gente, isso aqui é fundamental, porque a nossa igreja é uma igreja pentecostal reformada, viu? Eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês. Quem lembra o que eu expliquei? Por que surgiu o movimento pentecostal no Brasil, começando lá nos Estados Unidos? Todo pentecostal tem que saber disso. Se você é pentecostal, você precisa saber dessa história. Gente, está na tela. Vocês não estão conseguindo ler? Reforma pentecostal. O movimento pentecostal. Quando foi que teve origem e por quê? Vocês não estão anotando as aulas. Isso é pênalti, viu? Ó, menos um pontinho para todo mundo aí que está participando e não está anotando. De qualquer forma, eu deixei gravada a aula passada. Vocês voltam lá. Gente, vamos lá. O movimento reformado, lembra? A Reforma Protestante, eles acreditavam que os dons espirituais, ou seja, a manifestação dos dons, como falar em línguas, profecias, por exemplo, cessaram nos apóstolos, na igreja apostólica. Então eles diziam, todo movimento de dons, de manifestações, de falar em línguas, de profetizar, de interpretação de línguas, não é válido para essa era. Foi válido apenas para a era dos apóstolos, da igreja primitiva. Então não vale mais para a igreja do dia de hoje. Então eles cresceram, esse movimento, acreditando nessa doutrina, de que o movimento do falar em língua, né, o movimento de profetizar, de interpretação das línguas, cessou nos apóstolos. Só que lá na igreja, nos Estados Unidos, alguns cristãos, alguns crentes, gente, começou a ter algumas experiências espirituais, como, por exemplo, o falar em línguas, que dentro do movimento pentecostal é conhecido como ser batizado com o Espírito Santo. Na última aula eu vou explicar para vocês que ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Falar em línguas é um dom. Ser batizado com o Espírito Santo é uma outra questão teológica que vocês precisam entender. Isso aí, para quem é pentecostal, pode ser que seja um e agora. Eu sempre acreditei, eu aprendi que falar em línguas é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Mas isso é um assunto para um outro momento.
Só que lá nos Estados Unidos, no século XIX, os crentes começaram a ter algumas experiências com os dons espirituais diferente do movimento da Reforma Protestante, do movimento reformado. E aí o que aconteceu? No século XIX, um pregador afro-americano chamado William Joseph Seymour, William Seymour, ele teve essa experiência, então ele recebeu o dom de línguas. Ele começou a falar em línguas, ele começou a profetizar, Deus usava ele com as manifestações desses dons. E aí foi quando isso dividiu a igreja, dividiu o movimento reformado. Porque para o movimento reformado, o cessacionismo, lembra? Eles eram cessacionistas, os dons tinham parado nos apóstolos. Então, tudo que era diferente disso não era de Deus. Então, William Seymour, ele saiu, né, da igreja batista reformada na época, e ele então começou a fazer culto dentro de um galpão, onde milhares de pessoas começou a se reunir, pessoas que estavam tendo as mesmas experiências que ele. Então, essas pessoas que se reuniram ali, elas, além de se manifestarem nos dons, elas então trouxe a origem do movimento pentecostal, porque eles acreditavam que os dons, eles não cessaram. Os dons continuou através da vida de todos aqueles que buscavam a manifestação dos dons, daqueles que queriam falar em línguas, daqueles que queriam o dom da profecia, e Deus ia dando. Então foi por isso que o movimento reformado, ele teve essa mudança a partir da origem do pentecostalismo, tá bom, gente? Então, nesses cultos que o William Seymour dirigia, um dos sinais que marcavam um culto diferente do movimento pentecostal, de uma igreja batista reformada, era o falar em língua. Então, esse movimento se expandiu pelo mundo inteiro, então ele ficou conhecido como o movimento pentecostal. Vocês entenderam a diferença do movimento reformado para o movimento pentecostal, gente? Tá claro para vocês, gente? Me responda aí. Estão aí comigo, gente? Não estão comigo. Vou continuar. Sim, pastora. Sim, pastora. Ah, então Eu tá tô bom. escutando. Então o movimento pentecostal, ele nasceu a partir de William Seymour no século XIX. Lembra? A reforma protestante aconteceu no século XV, no dia 31 de outubro, lembra? No século XV com Lutero, e no século XIX, William Seymour, lá nos Estados Unidos, em 1915, de 1906 a 1915, esse William Seymour pregou, né, nesse galpão situado ali na rua chamada Azusa, por isso que o movimento pentecostal fala da rua Azusa, onde todas as pessoas que passaram por ali, elas recebiam o dom de línguas, elas falavam línguas, profetizavam. Por isso que isso marcou, né, esse movimento marcou a história e ficou conhecido então como movimento pentecostal. E aí eu expliquei para vocês que esse movimento então se expandiu no mundo inteiro, e no Brasil chegou aqui o movimento pentecostal pela primeira vez no ano de 1910, lá em Belém do Pará, com 2 missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Wing. Então, a primeira igreja pentecostal que nasceu aqui no Brasil foi através de 2 missionários. Um era suíço e o outro era... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu não me lembro. Um era suíço e eu acho que o outro era... Bom, eu não me lembro qual que é a origem do outro. Eu sei que um era suíço. Então, ambos vieram para o Brasil, lá em Belém do Pará, e eles fundaram, então, a primeira igreja pentecostal no Brasil, por nome Assembleia de Deus, ok? Então, eles vieram com esse movimento, com esse mover do Espírito, com esse fogo, com esse avivamento que os pentecostais têm hoje, e fundaram aqui em 1910 a primeira igreja pentecostal. E depois veio a Brasil para Cristo, né? Luiz Franciscon, que também veio lá da Itália, lá no Paraná, fundou a igreja o Brasil para Cristo. Depois outras demais igrejas, Congregação Cristã do Brasil, vieram para cá. E assim, gente, o movimento pentecostal
fazia muitas cruzadas evangelísticas de cura, libertação. Esse movimento incentivava as pessoas a buscar os dons espiritual, a buscar o batismo com o Espírito Santo, que no movimento pentecostal é o falar em línguas. Então, realmente, esse movimento, gente, e aí eu finalizei a aula passada, ele promoveu muitas coisas tremendas da parte de Deus. Houve um avivamento no Brasil com o movimento pentecostal. Daí nasceu, por exemplo, a igreja do Davi Miranda na década de 80, né? A Igreja Deus e Amor, que começou a enfatizar muito as cruzadas e os cultos, onde ela ensinava muito as pessoas a buscarem a manifestação da cura, da libertação. E aí milhares de pessoas no mundo inteiro foi impactado aqui no Brasil com o movimento pentecostal. Porém, qual que foi o problema do movimento pentecostal? Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada? Quando não existe o equilíbrio das coisas, a tendência, gente, é a gente deixar a desejar em alguma coisa, em alguma área. Qual foi o erro do movimento, do movimento reformado? Buscava-se muita teologia, muito conhecimento de Deus através das Escrituras, mas eles não acreditavam nas manifestações dos dons espirituais, como falar em línguas, profecia. Então era uma igreja que era cheia só de conhecimento. E por outro lado, qual foram os erros do movimento pentecostal? Buscava-se muito fogo, muita cura, muita libertação, muito avivamento e esqueciam de priorizar o ensino bíblico. Então, por conta disso, gerou-se muitas mutações, tanto da parte dos reformadores, por falta do fogo, né, por falta da manifestação dos dons, e por outro lado, a igreja, as igrejas do movimento pentecostal deixou a desejar, porque elas sofreram muitas mutações teológicas por falta de entendimento com profundidade nas escrituras. E com isso, gente, por conta do movimento pentecostal, fazer muita ênfase na... Tem alguém tentando entrar aqui? Peraí. Permitir. É o Luiz. Tá tudo bem, gente? Alguém quer falar? Alguém levantou a mãozinha? Não, né? Então, deixa eu dar sequência aqui. Então, gente, qual que foi a defasagem aqui desses dois movimentos? O movimento reformado, por não priorizar a manifestação dos dons, por não acreditar que os dons continuava na vida da igreja e continua até os dias de hoje, porque nós acreditamos nisso. E o movimento pentecostal por priorizar apenas as manifestações da cura, da libertação, do fogo, do falar em línguas, mas não priorizar o ensino bíblico. Então, por isso que existem nesses dois pensamentos, nesses dois movimentos, tanto reformado como teológico, essas mutações. Um, por falta de fogo, de manifestação de poder, e o outro, as mutações teológicas por falta de entendimento bíblico. Por conta disso, o movimento pentecostal, por conta de priorizar os 5 pilares da reforma protestante, digamos assim, né? Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a Deus, somente glória. Por esse movimento enfatizar apenas a espiritualidade, sem a associação do somente as escrituras, entre os demais pilares, o que aconteceu? A partir do movimento pentecostal, anotem isso, gente. A partir do movimento pentecostal, nasceu o pior movimento evangélico que já existe até os dias de hoje. Qual é o movimento que existe? Alguém quer tentar falar qual é? Tá na tela. Tá na tela, comandante Hamilton. Quem tá conseguindo ler? Gente, tá fácil, hein? Eu estou trazendo para vocês que o movimento pentecostal, por conta da ênfase apenas na espiritualidade, sem embasamento nas escrituras, deu início o pior movimento evangélico que já existiu e que existe até os dias de hoje, que é o movimento neopentecostal. Pastora, não está na tela, não. Não está na tela? Não.
Está escrito Não, pastora. promoveu a salvação e a libertação de milhões de pessoas, mas por não priorizar o ensino bíblico, acabou gerando diversas mutações. Espera aí, deixa eu tentar colocar aqui para vocês de novo. Tá. Vamos lá. E agora, gente, acompanha aí. Tá aparecendo? Agora tá. Ok. Agora apareceu. Agora apareceu. Aí. Obrigada Sim. por falar. Então, para mim aqui eu estou rodando os slides, para mim eu estou achando que está aparecendo. Então, vamos lá. Com o advento, gente, com a origem do movimento pentecostal, eu vou repetir isso porque vocês precisam entender por que existem algumas práticas místicas dentro de algumas igrejas e dentro de outras igrejas não, ok? Então, vamos lá. Com a origem do movimento pentecostal, vou pedir para vocês mutarem o microfone de vocês. Vamos lá. Com a origem do movimento pentecostal, através de William Seymour, lá na Rua Azusa, que enfatizava apenas as manifestações de cura, libertação, dos dons, e não enfatizava a escritura como base para aqueles movimentos, nasceu então... Gente, muta os microfones de vocês aí, por favor. Nasceu então o movimento neopentecostal. E aí eu vou contar um pouquinho desse contexto. Muita gente até hoje acompanha algumas doutrinas, por exemplo, da Valnice Milhomes. Quem já ouviu falar na Valnice Milhomes? Quem já ouviu falar naquela... Como é que é o nome dela, gente? Aquela pessoa que fala muito de cura da alma, maldição hereditária, aquela apóstola, acho que é Betânia, não sei das quantas. Quem já não ouviu falar agora me deu um branco no nome das pessoas, mas está aqui nos slides, eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Lá na década de 80, surgiu um movimento chamado neopentecostalismo, com um cara que veio dos Estados Unidos chamado Kenneth Hagin e Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes, ela trouxe esse movimento aqui para o Brasil por conta de algumas experiências pessoais. Lembra que nós falamos sobre isso? Algumas experiências pessoais e que eles criaram para si algumas doutrinas, algumas ideias místicas e interpretaram isso como sendo doutrina, ok? Doutrina. Então, este movimento, ele veio com a herança de quem, gente? Do catolicismo medieval lá atrás. Então, por exemplo, a Gente, vocês estão... Deixa eu ver quem está com o áudio aberto aqui, rapidinho. Ô, Luiz, fecha seu áudio aí, rapaz, por favor. Senão eu me perco aqui. Vamos lá. Então, gente, voltando. Eles trouxeram essa herança do catolicismo muito forte a partir das ideias que eles pregam e ensinam até hoje. Gente, fecha o áudio aí, por favor. Quem tá com o áudio aberto? Deixa eu tentar aqui, deixa que eu fecho. Espera aí, pessoal. Deixa eu já desativar o som. Já desativei aqui. Onde é que eu tava? Espera aí, acho que eu me perdi aqui. Então vamos lá. Esse movimento neopentecostal, por não enfatizar as escrituras e os pilares da reforma e apenas focar na espiritualidade, eles criaram ideias místicas, copiando a herança do catolicismo, trazendo algumas práticas que a igreja praticava lá atrás, que a igreja medieval praticava lá atrás, que a reforma protestante protestou contra aquelas ideologias. Então, o movimento neopentecostal, eles resgataram, gente, tudo aquilo que era místico. Lembra? Tudo aquilo que era herege, que a igreja praticava, o movimento pentecostal trouxe junto. Então, esse movimento retrocedeu ao judaísmo e as suas leis. Então, ele veio trazendo consigo aí essa mistura e aí nasceu então a tal da teologia da prosperidade, ok? Então, o movimento pentecostal tem como principal objetivo, além do místico, além daquilo que é pragmatismo, além daquilo que é herege, trazer uma teologia que não é bíblica, a teologia da prosperidade,
que tem como premissa invocar aí as bênçãos de Abraão, trazer movimentos espirituais e unções que nunca você ouviu falar que existe na Bíblia. Eu estava vendo um dia, eu vou citar o nome dela, porque se vocês pesquisarem aí, vocês vão acharem. A Igreja Batista da Lagoinha, antes era a Ana Paula Valadão, depois agora está o André, né? O André Valadão como o líder dessa igreja. Teve uma época que a Ana Paula Valadão estava ensinando ou prestando um culto onde ela falava de uma unção do cachorro, a unção do leão. Isso nunca, gente, vocês não vão ver isso na Bíblia, não existe na Bíblia. Por isso, quando a gente traz os pilares da reforma, o que a gente pode acreditar? Se aquela unção, se aqueles elementos espirituais, se aquilo faz parte de um contexto bíblico, amém, a gente pode acreditar. Agora, qualquer manifestação espiritual que não tem fundamento bíblico, nós precisamos ser anátema. Ou seja, a gente precisa excluir isso, a gente não pode alimentar aquilo como sendo verdade. Então eles começaram a invocar as bênçãos de Abraão. Lembra que Deus se apresenta a Abraão, prometendo a Abraão que ele, a sua descendência, seria abençoado, blá, 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 blá. Enfim, vocês conhecem isso, está em Gênesis capítulo 12. Mas aí, além disso, eles trouxeram outros movimentos e unções que não existem na Bíblia. Não existe. Lembra que um dos pilares da reforma é somente as Escrituras? Somente Cristo? Somente a fé? Somente a graça e a Deus, somente glória? Esse movimento pentecostal, gente, foge totalmente dos ensinamentos da palavra de Deus, das Escrituras, porque eles não têm como base, como regra, as Escrituras. São experiências pessoais que essas pessoas têm e elas implantam isso como sendo doutrina. E eu já dei uma aula aqui falando sobre isso. Ok? Vocês lembram? Que eu expliquei para vocês o que a gente precisa acreditar. Tudo que é bíblico, tudo que está na Bíblia, se traz Jesus para o centro, se é através da fé, se não mexe se não coloca em risco a sua salvação, se traz a graça como é um favor imerecido, se coloca Deus no centro, gente, é bíblico. Agora, tudo que não existe nas Escrituras, vocês precisam repudiar. Amém? Então, o movimento neopentecostal, ele nasceu aqui no Brasil, ele veio trazido do Brasil na década de 80, por esse cara aí, chamado Kennedy Hagin e Valnice Milhomes. Um dos caras que enfatiza muito, gente, o movimento pentecostal, que a sua igreja é liderada por um movimento pentecostal, é aquele Agenoduque. Alguém que já ouviu falar no Agenoduque? Se vocês assistirem um culto desse cara, se vocês assistirem um culto deles, entram depois lá no YouTube. As aberrações que vocês verem no culto é totalmente herege. Não é bíblico, aquilo não é Deus. Eu já vi uma vez o cara pegando um martelinho do Chapolin, colocou um caixão no meio da igreja. Olha só, vê se isso está escrito na Bíblia, se isso tem na Bíblia. O cara colocou um caixão no meio da igreja, pegou um Chapolin, pediu para a igreja se colocar de pé, levantar as mãos. E aquela pessoa que estava morta dentro do caixão, supostamente, era uma pessoa que estava morta, quando ele batesse 3 vezes na testa daquela pessoa iria ressuscitar. Aí eu pergunto para vocês, onde está a questão bíblica nisso? Alguém pode, por favor, abrir o áudio e me explicar onde vocês veem essa prática na Bíblia, gente? Onde está escrito isso? Não tá. Alguém consegue identificar isso? Então, gente, tem coisas assim horrorosas, horrendas no movimento de culto ou na liturgia de culto desses movimentos neopentecostais. Depois disso, claro, nasceu a igreja, né, do Edir Macedo, que todo mundo conhece, uma das maiores igrejas neopentecostal no Brasil, porque o neopentecostalismo é isso, tá? Dá ênfase na espiritualidade sem a associação das escrituras, ok? Eles se baseiam em algumas experiências que eles entendem que é de Deus, e aí eles criam para si doutrinas e práticas de rituais totalmente herético, antibíblico e mentirosos, fraudulentos. E milhares de pessoas hoje estão inseridas dentro desses movimentos,
acreditando que esses movimentos, esses moveres espirituais, essas unções que eles falam, né? Que foi dada por Deus, uma unção nova, Gente, tudo que não é bíblico, tudo que não estiver na Bíblia, por isso que eu falo, vocês precisam contestar, vocês precisam questionar se a voz, que a pregação que está sendo pregada, se aquilo que o pastor está ensinando, se tem conotação bíblica. Se não tiver, questiona, pergunta, contesta, façam o protestantismo, né, como fez Lutero e os demais reformadores. Nós precisamos fazer apologética da fé, porque esses hereges que hoje têm templos enormes no Brasil, grandes igrejas, têm levado muitas pessoas a se equivocarem com relação à prática de uma heresia que, entre aspas, eles usam texto sem contexto para fundamentar o que eles estão ensinando como a única verdade. E, na verdade, não passa de mentiras e enganos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem aí, gente? Tudo sob controle? Posso continuar, então? Tudo sob controle. Tudo sob controle. Um pouco, como é que eu posso dizer, meio que abismada e assustada com algumas coisas, mas bora lá. Mas, gente, isso é natural, viu? Quando a gente entende, a partir de um contexto bíblico e histórico, fica mais claro para nós a gente começar, então, a se defender com relação a essas práticas. Então, cuidado com essas unções que vocês recebem por aí. Olha, Deus me deu uma unção nova e eu quero derramar essa unção sobre você. Peraí, isso está na Bíblia? Então, sempre desconfie. Não vão nas Escrituras. Sabe? Vão nas Escrituras. Sabe a igreja de Bereia? Paulo, quando ele pregava, ele saía e fundava igreja em vários lugares da Ásia. Teve uma cidade que ele chegou chamada Bereia. E ele falou assim, olha, contestem, questione se o que eu estou pregando aqui realmente tem base bíblica. O apóstolo Paulo, gente, sendo um dos maiores intérpretes do Novo Testamento, ele pediu para que a igreja questionasse. Ele pediu para que a igreja realmente identificasse se o que ele estava pregando ali era bíblico. Imagina nós, réus mortais aqui, que a gente está tentando interpretar a Bíblia com tanta dificuldade, com um basicão na teologia, que você imagina o Paulo. Então, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês é para que vocês sejam crentes mais dependentes das Escrituras e não de homens. E não de pastor, e não de líderes que às vezes mal conhecem a palavra, joguem vocês conteúdo que é antibíblico e a gente absorve como sendo verdade para as nossas vidas. Gente, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, cuidado com igrejas que têm ideologias místicas, ideologias hereges e pagãs, e que a gente vai alimentando, acreditando que aquilo é Deus. São movimentos, por isso que eu falo, esse movimento neopentecostal nasceu do movimento pentecostal, que só enfatizava a cura, a libertação, fogo, 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 falar em línguas, mas deixou as escrituras de lado. Porque é nas escrituras que a gente tem a mudança de caráter. Porque a palavra de Deus é um confronto para nós. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, que nos transforma de dentro para fora. Então, os dons espirituais são importantes? Sim, mas os dons sem o fruto é nada, gente. É só movimento. É o que Paulo falou, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, se você não exercer misericórdia, se você não exercer bondade, benignidade, entre tantas coisas mais, você é só um latão reluzente. Sabe o que faz barulho? Quando você pega uma lata, você joga ela no chão, ela não faz aquele barulho? Ela é uma lata vazia. Então, o crente ele pode ser cheio de dons, mas se ele não produz frutos de acordo com o que as Escrituras diz, ele precisa se converter de novo. Então, esse movimento pentecostal, neopentecostal, ele traz isso. Ele traz experiência de um indivíduo, de um líder que cria unções que nunca existiu na Bíblia, movimentos espirituais que não tem na Bíblia, bênçãos que não existem na Bíblia, ou pega texto sem contexto e coloca isso como uma doutrina. E as igrejas hoje, elas estão repletas de gente que vão atrás dessa ideologia e dessa teologia. E para piorar, através do movimento pentecostal, hoje nós temos aí, além da teologia da prosperidade, nós temos a teologia coach, sabe? A maioria das igrejas hoje, elas não querem só dinheiro agora. Agora elas querem palavras que aguçem o seu ego. Tudo isso é por falta
dessa espiritualidade sem a associação do somente as Escrituras. Quando falta a palavra, gente, quando falta a Bíblia, a gente dá início a práticas hereges. Tem um monte de gente que está desviada, não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber de igreja. Tem um monte de gente que viveu a vida inteira à mercê desses movimentos e não houve mudanças nas suas vidas, porque são promessas que não existem na Bíblia, então não vai acontecer, que essas pessoas não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber de igreja. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quantas pessoas você conhece hoje, que antes congregavam em igrejas, que veio desse movimento aí, que hoje não quer mais saber de igreja. Eu conheço um monte, gente. Eu conheço um monte, que quando eu chamo, olha, vamos lá, venha conhecer a nossa igreja. A gente prega uma palavra mais assim, as pessoas acham que a gente está convidando elas para entrar de novo dentro desse sistema que acabou com a vida espiritual delas, que acabou com essa fé que elas tinham em Cristo, porque elas chegaram lá e elas retrocederam da fé. Em vez delas avançarem, elas retrocederem, porque o que se prega, o que se ensina, são movimentos, são ênfase em espiritualidade, em coisas que não existem nas Escrituras. Aí eu pergunto, cadê então a reforma protestante? De que maneira nós precisamos protestar? Nós precisamos protestar com as Escrituras. O que a palavra de Deus ensina e diz acerca de tudo isso? Então tomem cuidado, tá bom? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Vai fechar em 11 minutos, né? Ok. Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, desse movimento neopentecostal, gente, nasceu então a teologia da maldição hereditária, da libertação e da cura. Então, da cura da alma. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, e este é um módulo bastante amplo, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou embasar nas Escrituras, tá bom? Vamos de novo. Existe uma palavra na teologia chamada exegese. Exegese e hermenêutica. Por que eu vou explicar isso para vocês? A Bíblia, ela foi escrita há mais de 2.000 anos atrás. Aliás, a Bíblia ela foi escrita num período de 1.500 anos, gente. A Bíblia foi escrita em um período total de até 1.500 anos, por mais de 40 autores, por culturas totalmente distintas e diferentes das nossas. A Bíblia no original, para você entender e interpretar, você precisa estudar o hebraico, o aramaico e o grego, ok? Vale lembrar que essas línguas, esses idiomas, com o passar do tempo, eles sofreram mudanças, assim como, por exemplo, a nossa língua portuguesa. Com o passar dos anos, sempre se atualiza alguma coisa. Então, algumas palavras que no português não fazia mais sentido, sempre está em atualizações. Assim foram as línguas do mundo bíblico. Isso, por exemplo, que eu estou falando aqui para vocês é matéria de teologia, que quando eu for dar aula de teologia na nossa igreja, eu vou ensinar para vocês como interpretar a Bíblia. É por isso que quando um pregador, por exemplo, ele vai preparar um sermão, ele não pode simplesmente pegar um texto, ler e aplicar, sem primeiro interpretar. Por quê, gente? Se a Bíblia foi escrita nesse prazo, nesse período de até 1.500 anos, há muitos anos atrás, por mais de 40 autores, em épocas diferentes, culturas diferentes, muitas vezes a interpretação para a nossa língua, ela vem com algumas mutações, com algumas coisas que não se encaixam na língua portuguesa. Por isso que você precisa buscar, dentro da exegese, dentro de cada texto, o que significa aquilo. Por que Jesus falou aquilo? O que ele quis dizer? Por que Paulo falou? Para quem Paulo está falando? Qual que era a situação da época? Então, são essas perguntas dentro do texto que a exegese nos permite fazer para a gente interpretar a partir da hermenêutica. Eu sei que para muitos é muita informação agora, mas vocês vão entender quando eu entrar nesse assunto aqui. Então, quando você não tem a exegese e a hermenêutica dentro do texto e o contexto que você está lendo ou estudando, significa que a gente pode cometer vários erros de interpretação. É por isso que os nossos pregadores, pessoas que eu trago de fora, eu faço, gente, sempre um combinado antes. Olha, a nossa igreja ela é assim, nós cremos nos pilares da reforma, traz uma palavra bíblica, com base bíblica. Gente, eu dou o texto
o tema para a pessoa trazer. Então, não é qualquer um que vem aqui, sobe e prega o que quer, não. É tudo um combinado antes. Por quê? Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, se chegar um pregador e ele for lá daquele movimento neopentecostal, que ele cria ideias na sua cabeça e ele traz coisas que não tem fundamentação, que não tem base nas escrituras, ele acaba com tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Vocês entendem qual é o cuidado que a gente precisa ter dentro de uma igreja como pastores? Porque quando a gente não tem isso enraizado de uma forma prática e bíblica, qualquer um sobe no púlpito, prega o que quer e a igreja fica sem identidade. Então, nós somos pentecostais reformados, ok? Porque nós cremos na manifestação dos dons, de todos os dons espirituais. E nós não acreditamos que os dons cessaram nos apóstolos, pelo contrário, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Deus quiser usar alguém em profecia, Deus vai usar para falar para a igreja. Se Deus quiser usar alguém no falar em línguas, vai falar, deixa Deus usar. Se Deus quiser se manifestar através de uma profecia para a igreja, amém. Nós cremos nas manifestações de todos os dons, desde que esses dons estejam embasados nas escrituras. Não me venham com uma unção que nunca vi na Bíblia, que não está escrito lá, porque a gente vai rejeitar. Não me venha com práticas de dons. Ah, eu tenho um dom que Deus me deu. Peraí, esse dom está na Bíblia? Qual é o dom? Ah, mas é um dom novo. Peraí, me desculpa. Deus não vai contradizer a sua própria palavra. Então é sobre isso. Unções que a gente nunca ouviu falar, dons que não existem nas escrituras. O que não for bíblico a gente rejeita. Agora, o que estiver dentro da Bíblia, meu irmão, seja canal de Deus. Minha irmã, seja canal de Deus. Vai para cima. Deixa Deus falar, usar a sua vida com ousadia. Fora isso, a gente vai pedir para você sentar e a gente vai te ensinar dentro das escrituras que dons são, de que maneira deve ser usado. Amém, gente? Então, nós vamos entrar agora no módulo de libertação, cura da alma e maldições hereditárias, que nasceu desse movimento neopentecostal. Então, antes de eu entrar nesse dom, porque vai cair daqui a pouco, eu quero fazer aqui umas perguntas para vocês. Quais foram, então, os outros dois movimentos que nasceram depois da Reforma Protestante? Tá fácil, gente. Tá fácil. Um é neopentecostal e o outro esqueci o nome. Ajudem a Cláudia, gente. Não deixa ela sozinha, não. Eu não tô lendo. Eu não tô com o negócio na tela, não. Gente, eu acabei de falar. Contei a história, inclusive. De 2 a 1. Ou vocês só estão aí com o áudio ligado, não estão prestando atenção, ou vocês estão confusos, ou vocês não estão entendendo, ou vocês não estão anotando. Eu confesso, eu não tô anotando porque não dá pra anotar. Depois eu não consigo ler. Hã? Gente, vamos de novo, fazendo um resumo aqui antes de cair. A Reforma Protestante trouxe os pilares, os 5 pilares, ok? Depois da Reforma Protestante, no século XIX, através de William Seymour, nasceu o movimento pentecostal, que era um movimento que enfatizava os dons espirituais, como falar em línguas, cura, libertação, enfim. A ênfase desse movimento, através de William Seymour, no século XV, foi isso. Depois do movimento pentecostal, nasceu o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele nasceu do movimento pentecostal, ok? O movimento pentecostal nasceu do movimento reformado. É isso que vocês precisam entender para vocês conseguirem interpretar cada perfil
de igreja. Tem os movimentos reformados, que é presbiteriana, é a igreja luterana, o movimento pentecostais. Quais são as igrejas? Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, as igrejas que enfatizam mais cura, libertação, o falar em línguas, profecia, e o movimento neopentecostal, que enfatiza as experiências das espiritualidades, as experiências pessoais, trazendo de volta, ou seja, resgatando de volta as heresias e os ensinamentos da Igreja Católica Medieval. Ou seja, todo aquele movimento da reforma protestante contra o que a igreja ensinava, dentro do movimento neopentecostal está 100% inseridos, trazido ali do movimento pentecostal. Então, eles enfatizam o poder, o mover de Deus a partir daquelas práticas pagãs. É isso que vocês precisam entender, ok, gente? Vai cair. Vou mandar o link de novo. Não saiam, não entrem em pânico, que agora eu vou trazer para vocês quais são as características deste movimento neopentecostal, falando sobre maldição hereditária, cura da alma, quebra de maldição. Eu acho que todo mundo tem dúvida sobre este assunto. Então, vou mandar o link e a gente já volta daqui a pouco. Belezinha? Quem promete que vai voltar aí? Eu. Voltaremos. Então tá bom, até Eu. mais, gente. Aqui tô gravando a tela, tá bom? Quem tem dúvida sobre este assunto de maldição hereditária, libertação, cura interior, queria saber, assim, com muita sinceridade, quem tem dúvida, quem já participou de movimentos desses, quem saiu confuso, ou quem acredita, por exemplo, vamos reformular a pergunta. Quem aqui acredita que para o crente existe maldição hereditária? Sejam sinceros. Independente, tá, gente? A gente vai aprender o que a palavra diz sobre isso. Eu acho que essa aula aqui, eu não vou conseguir nem concluir ela hoje, mas é uma aula necessária para a gente desconstruir algumas coisas que, durante muitos anos, eu falo por mim, tá bom? Durante muitos anos eu entendi que era aquilo, que era verdade. E assim, eu me perdi em muitas coisas por conta disso. Eu acreditei em muitas coisas que eram mentiras, que não estavam na Bíblia, por conta dessas verdades. Então, aqui, quem acredita que para o crente, para o cristão, existe maldição hereditária? Eu acredito, pastor. Eu acreditei durante muito tempo na questão de maldição hereditária, mas eu também aprendi que a questão da maldição hereditária, se você como fala, percebe alguma coisa assim, você tem como quebrar. É você que quebra. Ou não? Não, eu quero ouvir vocês, tá bom? Depois nós vamos entrar no conteúdo. Mas independente, eu gente, se está aprendi certo ou eu- errado, independente se está certo ou errado, eu quero ouvir a opinião de vocês. Por quê? Este módulo aqui é um módulo, acho que é um dos mais importantes dentro de um movimento de igreja que nós somos hoje, que nós somos uma igreja pentecostal reformada, eu já expliquei para vocês, e nós estamos recebendo na nossa igreja pessoas que vêm desse movimento, né, de igrejas neopentecostais, que ensina sobre maldição hereditária, sobre crente precisar de libertação, de cura interior. Então é importante ouvir o que vocês pensam e acham sobre isso. Ô Daniel, te Não, interrompi, pastor, pode falar. eu acredito sim. Eu acredito até no momento, eu acredito em maldição hereditária. Porque é fato você olhar uma família que tem pais separados e uma filha ou um filho já leva isso para a vida dele como normal. Isso daí, para mim, é uma maldição hereditária. Ok. E foi assim que você aprendeu, ô Daniel? Foi, eu aprendi isso daí. Foi onde eu nasci e aprendi muita coisa nessa igreja neopentecostal. Ok. Então estamos descobrindo isso agora, né? Ok. Mais alguém, gente? Acredita? É assim, independente. Gente, aqui é sem julgamento, tá? O que eu vou trazer para vocês, como eu disse, é o que a palavra diz sobre esse assunto. E aí. Sim. Assim, até agora eu acredito assim que para isso ser quebrado na vida dessa pessoa, né, de uma separação, que os pais se separaram e a filha ou filho, né, cresceu sem a imagem de um pai, né, ou com aquela coisa na cabeça, puxa vida, minha mãe abortou uma criança na vida, será que isso vai acontecer comigo? Isso a pessoa leva para a vida, né, como maldição hereditária. Isso eu acredito que pode ser quebrado, pastora,
através de jejum e oração. Uhum. Ok. Quem mais, gente, quer compartilhar sobre O isso? pastor, eu não vou falar porque eu já fiz essa aula aí, então não vou falar não, vou pitar não. É mesmo, hein? Se falar, você vai entregar, é verdade. Mas, gente, mas vocês têm liberdade, tá? De colocar aqui a opinião de vocês, né? Se alguém mais quiser falar. Ó, a única coisa que vocês precisam, gente, é entender todo o contexto que eu estou trazendo até aqui para vocês interpretarem essa aula agora, ok? Se vocês entenderam o que a Igreja Católica Medieval praticava e por que teve a Reforma Protestante protestando o que a Igreja praticava, vocês vão entender agora o conteúdo de libertação para crente, cura interior para crente e maldição hereditária para crente. Se vocês realmente estão entendendo, vai fazer sentido o que eu vou trazer agora. Se vocês não entenderam, vocês vão ter que voltar lá nas aulas anteriores, ouvir, ou seja, assistir de novo, para vocês contextualizarem. Porque a Reforma Protestante foi o marco no mundo inteiro. Lembra que eu expliquei que os pilares da reforma foi trazer de volta o que ficou esquecido por 1000 anos nas mãos da igreja. A igreja não pregou, não ensinou de forma bíblica todos esses conceitos que a gente vai estar falando aqui agora, ok? Então vocês precisam entender o que era a igreja, o que a igreja ensinava, quais eram as heresias, o que era místico, o que não era bíblico, e o movimento pentecostal, ele acabou de certa forma contribuindo para que as escrituras não fosse enfatizado de forma bíblica, porque a partir do William Seymour, lembra? Do movimento pentecostal que teve origem, a ênfase era apenas fogo, 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 poder, 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 poder. Isso também é bíblico, porque é dons, são dons que Deus dá. Só que eles deixaram de lado as escrituras. E aí o movimento neopentecostal nasceu dessa espiritualidade. Por que eu estou repetindo várias vezes? Para vocês gravarem isso. O movimento neopentecostal nasceu desse movimento pentecostal, que dá ênfase apenas no fogo, 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 poder, experiências pessoais, que gerou o quê? Doutrina. E o que gera doutrina que está fora da palavra é heresia, é paganismo, e a gente precisa voltar novamente à reforma. É isso, ok? Tá claro isso para vocês? Então, quando a gente quebra a proposta de trazer a Bíblia sempre para o centro, dentro de uma doutrina, a gente acaba cometendo o mesmo erro e o pecado que a Igreja Católica cometeu lá atrás. É isso. A gente precisa entender todo o texto e o contexto de uma forma mais ampla, tá bom? Então, aqui não é uma crítica à igreja pentecostal, não, pelo contrário. Eu estou trazendo para vocês história e conceito bíblico para que realmente a gente consiga contextualizar com clareza. Então, vamos lá. Do movimento neopentecostal, que eu até citei aqui e expliquei para vocês, que nasceu na década de 80 com Kenneth Hagin e Valnice Milhones. Esse movimento ele herdou, ele trouxe as heranças do catolicismo, ele trouxe de volta as mesmas práticas que a Reforma Protestante tinha protestado. Então, essa teologia da prosperidade, a teologia do coach hoje, ela é uma mistura dessas coisas heréticas, desses movimentos espirituais, dessa unção que não existe, trazendo então essa questão da libertação. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o conceito da libertação para a gente entrar em cada contexto. Lá em João, capítulo 8, versículo 36, está escrito o que lá? Vamos lá. O que Jesus ele está dizendo para os seus discípulos? Jesus está conversando ali com os discípulos, ok? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o que Jesus está dizendo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sabemos, gente, que o mundo espiritual, ele existe, sim ou não? É óbvio que existe. E a maior prova disso, que o mundo espiritual existe, é que na criação, Deus quis que a nossa composição
fosse espiritual e física. Por quê? Porque com isso nós temos a capacidade de se interagir com os dois mundos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. É por isso que nós temos uma alma. É por isso que nós somos espírito, alma e corpo, ok? Então Deus já nos criou assim, com essa composição, com essa capacidade da gente intermediar, ou seja, interagir com os dois mundos, tanto espiritual como o mundo físico. E é por isso que nós sofremos muitas retaliações no mundo espiritual, que tem impacto diretamente na nossa vida física, na nossa vida aqui na Terra. Então, quando a gente sofre retaliação no mundo espiritual, aquelas opressões que existem, a gente não consegue enxergar, mas ela é real, afeta diretamente a nossa vida terrena aqui, no dia a dia, ok? Mas diante disso, o que eu estou trazendo para vocês, isso é um fato. Agora, o que não é verdade? O que não é verdade dentro dessas questões no mundo espiritual? São os métodos criados pelos gurus evangélicos sem nenhum tipo de respaldo bíblico. Então, por isso que eu estou fazendo essa introdução, enfatizando que existem sim retaliações no mundo espiritual que impactam a nossa vida todos os dias. Quantos de nós aqui, muitas vezes, quando você chega num ambiente, aquele ambiente ele está carregado, você sente o impacto espiritual no seu corpo físico. Quantas vezes a gente vai visitar uma pessoa que não está bem espiritualmente, naquele momento a gente sente a opressão, ou seja, a Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, não ao redor, ele anda ao nosso derredor. Então a gente sente a presença no mundo espiritual. Tudo isso impacta aqui na nossa vida física. O problema é quando esses gurus evangélicos, como eu disse, né? Kennedy Haidt, Valnice Milhones, eu esqueci o nome, acho que é Maria Bethânia, ou Bethânia Maria, que traz algumas ideologias sem nenhum tipo de respaldo bíblico e torna isso uma doutrina. Aí, gente, é onde o calo aperta. Porque um monte de gente, é onde o calo aperta. Porque um monte de gente vai seguir essas ideias como sendo verdade. E aí é um problema para quem não conhece a Bíblia. Para quem não conhece as escrituras, elas vão acabando, participam de campanhas, elas entram em coisas e vão entrando em coisas, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha, porque a irmã fulana falou que eu tenho que praticar isso, eu tenho que então assim, sem respaldo bíblico, gente, é pênalti para nós. Então, qual que é o conceito de libertação, gente? De acordo com a palavra de Deus. Anotem isso, gente. O que é libertação? No conceito secular, vamos lá. A palavra libertação, ela tem o significado de ação ou efeito de pôr-se em liberdade. Liberação, ok? De maneira mais fácil para vocês entenderem, libertação assim, biblicamente falando, é algo muito mais profundo do que uma mudança de status, ok? Ou até mesmo uma mudança de atitude ou de convencimento, tá? A libertação, ela tem a ver com o nosso modo de pensar. A libertação começa aqui na nossa mente. Quando a gente fala de libertação, você pode até estar com uma algema ou uma corrente enrolada nas suas mãos. Mas a libertação não se trata daquilo que você está vendo. A libertação se trata daquilo que você não vê, mas da forma como você pensa. Então, a libertação, ela começa na mente. Por que eu estou dizendo isso? Os métodos de libertação não bíblico, e eu vou trazer para vocês o que não é bíblico, para depois trazer para vocês o que é bíblico, tem uma diferença muito grande. Eu vou dar um exemplo. No século XXI, surgiram alguns gurus evangélicos, que vocês também com certeza estudaram. Lembrei, Tânia Teresa, lembrei o nome dela, gente. Alguns gurus evangélicos, tá, gente? Dizendo que tinha autoridade no mundo espiritual, olha só, dizendo que tinha autoridade no mundo espiritual para conduzir as pessoas à libertação. Essas pessoas, elas se julgam especialistas no mundo espiritual, a ponto delas fundarem clínicas da alma. Vocês já ouviram falar? Sim ou não? Clínicas da alma. Eu já fiz o curso, inclusive, da Neuza Itioquia, porque eu queria entender. Clínicas da alma. Elas têm cursos e mais cursos de libertação.
cursos de quebra, de cura e quebra de maldição. E elas colocam, gente, valores assim exorbitantes. E hoje esses líderes mais famosos que eu estou citando aqui são Neuza Itioca, que me parece que faleceu no ano passado, Tânia Teresa, que é muito conhecida, entre outros que existem aí. Vamos de novo. Os métodos dessas pessoas, desses gurus evangélicos, eles estão dizendo, dentro dos métodos, que eles têm autoridade no mundo espiritual. Autoridades são eles no mundo espiritual. E é por isso que eles fundaram essas clínicas da alma, criaram cursos de libertação sem fundamentação bíblica, como cura e quebra de maldição, a preços absurdos. E tem um monte de gente que até hoje participam desses cursos e implementam dentro das suas igrejas. E aí eu vou falar para vocês como juiz de causa, porque eu participei, por exemplo, de um processo de cura da alma e de libertação com a Neuza Itioca. Eu participei, eu fui em São Paulo na época, fiz o curso lá, paguei um absurdo, participei para entender. Gente, dentro do método de cura da alma e libertação, no culto, estou falando da Neuza Itioca, que eu participei, ok? Lá eles levam pessoas crentes e não crentes para participarem desse processo. O que tinha de pessoas não crentes, que no momento da quebra de maldição, que no momento deles chamarem os demônios para se manifestar, se manifestando, e muitas dessas pessoas se manifestavam sem ter confessado Jesus, e essas pessoas foram embora com as suas vidas assim, porque o ambiente ele é todo propício e preparado para isso. Essas pessoas, o que me impactou é que essas pessoas foram embora para suas casas, sem terem confessado Jesus, houve apenas uma possessão demoníaca ali, e essas pessoas foram intituladas como que foram libertas. Aí eu falo, qual que é o propósito disso? As pessoas foram lá, participaram de um processo, digamos, de cura da alma, dentro do processo de clínica da alma deles lá, de cura da alma, quebra de maldição e libertação. Essas pessoas, a maioria não confessaram Jesus. A Bíblia diz que quando você não decide por Cristo, você está o quê? Decidindo por outro. Porque numa casa a Bíblia diz que não pode habitar dois senhores. É a Bíblia quem diz. Ou habita Deus, ou habita Satanás. Agora, como que você proporciona um ambiente de cura da alma, de libertação e de quebra de maldição para pessoas que não são cristãs? Esse é o primeiro ponto, ok? Que a gente precisa ficar atento. Então, o que eles praticavam? O que esses movimentos e esses métodos praticam? Regressão espiritual. Gente, isso é muito grave. O que é a regressão espiritual? As pessoas, elas buscam lá no seu passado, na mente inconsciente, alguma situação que elas acreditam que é por conta disso, um pecado de um pai, da mãe, da avó, do filho, e é por isso que elas estão nesse estado de miséria. Então eles fazem aquele processo de regressão à hipnose. Vamos colocar assim, a tal da hipnose, onde você muitas vezes as pessoas perdem até o seu estado de consciência nesse método que esses gurus que abrem várias clínicas da alma aplicam. Então a regressão no meio evangélico, ali nesses movimentos neopentecostal, ela é usada como uma espécie de santificação retroativa. Ou seja, o cristão, esse crente, ele se julga que o estado de miséria, a sua situação financeira precária, as doenças e pecados recorrentes é resultado de pecados do passado, gente. Ou pecado de seus antepassados, pior ainda. Ou seja, eles acreditam que a situação que eles estão vivendo é porque os seus antepassados pecaram e eles estão carregando o fardo. E eles estão trazendo para si as consequências desses pecados neles. É como que Deus estivesse castigando eles e não os seus pais, e não os seus antepassados. E como que isso acontece nas clínicas? Através dessas clínicas da alma, através da tal de regressão espiritual. Eu estou falando que eu participei, o que eu vi e vivi, ok?
E aí eu vou explicar cada um deles. Aí depois vem a tal da cura interior. No meio cristão, nesse movimento neopentecostal, fala-se muito em cura interior e a quebra de maldição. Então, essas coisas aqui não tem nada mais do que são a cura das memórias ou cura para os traumas emocionais. Mas aí eles trazem, gente, texto sem contexto. A questão é essa. Aí o pior de todos é a tal da quebra de maldição hereditária. Qual que é a ideia que eles usam para falar isso? A ideia é a seguinte: os pais, eu estou até deixando aqui no telão para vocês, os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, sejam através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas. E os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelos filhos. Eu estou dizendo o que eles ensinam na clínica, ok, gente? Associada a essa ideia está a crença da quebra de maldição. Ou seja, é preciso repreender o espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito homicida, o espírito da pobreza material, para que as maldições de nossos ancestrais sejam quebradas. Então é preciso repreendê-las com palavras de fé. Eu também já participei de encontros, por exemplo, que as pessoas lá, os líderes, eles fazem isso. Tipo assim, olha, eu repreendo, né, o espírito de prostituição da minha mãe. Eu repreendo o espírito do adultério do meu pai. Eu repreendo o espírito homicida do meu filho. E assim sucessivamente. Então, gente, o que eu trouxe para vocês aqui? O que não é bíblico. Então, eu vou trazer agora para vocês o que a Bíblia explica sobre cada um desse conceito. Ok? Até agora, vocês estão entendendo? Está um pouco confuso. Eu não sei se vocês quiserem falar antes de eu dar sequência aqui. Tá tudo bem até agora? Eu quero que alguém leia para mim Ezequiel, capítulo... Deixa eu colocar aqui o texto. Alguém leia Jeremias 31, 29 e 30, se alguém pode ler. E outra pessoa leia Ezequiel 18, do 1 ao 9. Pegaram aí? Jeremias 31, 29 e 30. Deixa eu jogar aqui no chat para vocês procurarem para mim. Acharam? Alguém pode ler? Coloca de novo, pastora. Coloquei no chat. Mas Mas sumiu. Coloca de eu vou novo. tentar ler aqui Tá ali? para acelerar, tá bom, gente? Senão a gente não vai conseguir. Acho que a ideia não foi muito boa. Ezequiel 18, 1, 9. E Jeremias 31, do 29 ao 30. Mas antes de vocês lerem aí, eu vou falando aqui, porque senão vai ficar muito vago e o tempo corre. Bom, vamos lá, gente. A maioria das pessoas que são adeptas a esse tipo de ensino, elas se baseiam ali no Antigo Testamento, né? E elas não levam em consideração o Novo Testamento de forma exegética e hermenêutica para interpretar a questão da cura da alma, da libertação e maldição hereditária. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, né? Deus está dizendo, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Pode fechar o áudio aí, gente, por favor. Vejam bem, então, a interpretação das pessoas que acreditam nessa questão da maldição hereditária utilizam esse texto como base. Então, aí Deus continua falando, e faço misericórdia, Êxodo 20, versículo 5, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Muitos pegam apenas o versículo 5 e não complementam com o versículo 6.
Se vocês lerem sobre questão de maldição de pais para filhos, vocês precisam ler o texto todo, completo. Ó, não te encurvarás a elas. Deus estava falando sobre a questão da idolatria. Nem a servirás. Versículo 5, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. De quem, gente? Nos filhos de quem? Ou seja, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, mas essa terceira geração daqueles que me odeiam. O que Deus está querendo dizer aqui? Ele visita, sim, a iniquidade dos pais, o pecado dos pais nos filhos, daqueles que seguem, em outras palavras, interpretando aqui, os mesmos caminhos dos pais. Aí no versículo 6, ele está dizendo assim, e eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então significa que a iniquidade, ou seja, a iniquidade dos pais nos filhos, vai acontecer até a quarta geração, a partir de que os filhos sigam as mesmas iniquidades dos pais. Então, por exemplo, eu vivo num lar em que meu pai bebe. O meu pai, por exemplo, o meu pai bebe, ele é um adúltero, ele não fala com os filhos, por exemplo. E aí eu me caso e eu vou levar a mesma prática pecaminosa, não é maldição hereditária, ou seja, o mesmo pecado que o meu pai infligia, se eu levar também para a minha casa, eu estou cometendo o mesmo delito, ou seja, o mesmo pecado que o meu pai. Agora, se eu nasci neste lar de pecado, de bebedeira, de adultério, por exemplo, que o meu pai, dando um exemplo chulo aqui só para vocês entenderem, cometiam, e eu guardo a lei de Deus, e eu entendi que eu sou pecador e eu preciso me arrepender, e eu não cometo os mesmos atos, onde é que está a maldição em mim? É como se Deus estivesse contradizendo um dos atributos que ele é amor. Deus é justo. Deus é bom. Como que um Deus que morreu por nós, que deu seu único filho, vai me castigar por conta do pecado do meu pai se eu me arrependi dos meus pecados? Por isso que a gente não pode ler o texto sem contexto. Porque a resposta, gente, referente a isso está no próprio versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo. Que ele visita, assim, a iniquidade dos pais até a quarta geração daqueles que me odeiam. Quando fala que me odeiam, é aqueles que seguem no mesmo caminho que os pais. E aí ele responde, mas eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então a resposta é que Deus ele entra com misericórdia a milhares dos que me amam. Então, se eu amo a Deus e eu não ando pelo mesmo caminho do meu pai, da minha mãe, que pecou e não se arrependeu, Deus faz misericórdia. Então, a maldição que recai sobre o pecado dos meus pais, não recai sobre mim. Então, nem mesmo, gente, no contexto do Antigo Testamento, que esses gurus aí, dessas clínicas da alma, usam como, pegam esses textos como base para aplicar esses estudos fraudulentos e mentirosos, nem no Antigo Testamento, conforme esse versículo que eu li aqui para vocês, é possível sustentar esse tipo de ensinamento. Deus desconstruiu a ideia de maldição hereditária no próprio contexto de vida diária do povo de Israel. Aí vocês vão ler lá, né, no livro de Jeremias 31, 29 e 30, Ezequiel 18, 1, 9, que naqueles dias, está escrito assim, naqueles dias, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Gente, por isso que é importante vocês lerem Bíblia, estudarem a Bíblia. Vamos lá, naqueles dias, dirão, os pais comeram uvas verdes. O que significa isso? Que os pais pecaram. Ok? É uma linguagem hebraica para vocês entenderem. E os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, os filhos
tiveram consequência. Por que consequência? Os filhos não repetem comportamento. Você que é mãe, que é pai, dentro da sua casa, os seus filhos estão repetindo os seus comportamentos e automaticamente os seus pecados. E automaticamente, se você produz frutos para a glória de Deus, os seus filhos também vão repetir comportamentos que dê frutos para glorificar a Deus. Mas aí o texto está dizendo, mas cada um, gente, cada um morrerá pela sua iniquidade. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Em outras palavras, cada um vai sofrer as consequências do seu pecado. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Está lá em Jeremias 31, 29 e 30, que eu pedi para vocês lerem. E está em Ezequiel 18, 1, 9. Por que eu trouxe esses textos aqui? Porque são os textos bíblicos que esses gurus evangélicos utilizam como base para falar de maldição hereditária. Que você carrega sobre você os pecados dos seus antepassados. Ezequiel 18, 20. Tá assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a culpa da iniquidade do pai, nem o pai carregará a culpa de iniquidade no filho. A justiça do justo vencerá sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, gente, esse texto é um dos mais claros, no sentido de que Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais, porque cada um é responsável pelas suas ações. Porque senão o sangue de Cristo não será validado se a gente pensar assim. O texto de Jeremias, que nós falamos aqui, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua própria iniquidade, está dizendo que cada um vai prestar a Deus conta do seu pecado, do seu próprio pecado. E a gente pode trazer um texto no Novo Testamento que está lá em Gálatas, capítulo 3, 13. Vocês podem ler depois. Cristo nos resgatou, gente, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então esse texto aqui é crucial na teologia cristã, porque ensina que através de Jesus nós somos libertos de qualquer maldição, incluindo a maldição hereditária. De qualquer maldição, inclusive aquelas que forem proferidas de palavras amaldiçoadas de pais, dos nossos avós. Se nós estamos em Cristo, e se nós estamos guardados em Cristo, nós estamos, gente, libertos de qualquer tipo de maldição, inclusive a hereditária. Lembra quando lá em João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, quando Jesus curou aquele cego, os fariseus perguntaram, aliás, os seus discípulos perguntaram, né, mestre, quem pecou? Foi este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Porque no Antigo Testamento, dentro do contexto, né, do Antigo Testamento, quando uma pessoa era vítima de uma cegueira ou ela nascia leprosa, era que alguém da família ou os pais cometeram um pecado e Deus então colocou sobre os filhos, uma maldição. Era assim que era visto e interpretado no Antigo Testamento. Por isso que eu falo, gente, o Antigo Testamento é sombra para o que viria. Mas com relação a esses textos que esses gurus, a Tânia Teresa, a Neuza Itioque, utiliza como base para falar de maldição hereditária, até no Antigo Testamento, eu comprovei aqui para vocês que Deus não usa dos seus atributos para amaldiçoar ninguém. Ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é amor. Então, vocês vão ver que Jesus responde, ó, nem ele pecou e nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus está dizendo, olha, não foi nem os pais dele, nem ele. Ali Jesus está dizendo que aquela enfermidade era para que Deus cumprisse um propósito na vida dele e da família dele. Então não foi uma consequência de uma maldição. Eu estou trazendo para vocês agora o texto do Novo Testamento. Jesus rejeita a ideia de que uma condição física ou espiritual seja automaticamente consequência de pecado dos pais. Então, gente, essa doutrina
de maldição hereditária, né, que baseia na interpretação de alguns textos bíblicos, principalmente aí do Antigo Testamento, elas mencionam essas consequências, né, dos pecados do pai sendo refletidas nos filhos. Então, essas interpretações, elas não são bíblicas unanimemente, né, dentro de uma teologia cristã, a partir dos pilares que nós falamos aqui, né? Porque não há um contraste entre o Antigo Testamento e o Novo quando se fala da maldição hereditária, porque Deus estaria, então, sendo... qual que é a palavra que eu poderia utilizar? Ele estaria ferindo a confiabilidade de um dos atributos que ele tem, que ele é justo. Faz sentido para vocês Deus me punir pelo pecado da minha mãe? Eu estou falando pelo propósito da redenção, tá, gente? Agora voltando pelo sacrifício da cruz. Sejam sinceros, faz sentido, olhando dentro do contexto bíblico, faz sentido Deus me punir pelo pecado de outros, a não ser pelo meu próprio pecado? O que vocês acham? Não faz sentido. Porque quando a gente olha para a cruz, gente, Jesus, ele se fez injusto para nos justificar. Então, por que Jesus, por que Deus me condenaria pelo pecado de terceiros? Se cada um de nós vamos prestar conta a Deus dos nossos atos aqui nessa terra naquele dia. Eu não posso prestar conta pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido. A salvação é individual, assim como as consequências do pecado de cada um é individual. Entende? Então Deus, ele é compassivo, Êxodo 34:6, que ele é compassivo, ele é longânimo e misericórdia. Ele nos guarda através de 1000 gerações e que ele perdoa a iniquidade através das transgressões do pecado. É o que a Bíblia diz. Então, se Deus é um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, então, daqueles que o odeiam, tá? Quando fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas a iniquidade daqueles que odeiam a Deus, ou seja, daqueles que seguem o mesmo caminho pecaminoso dos pais. Então, não faz sentido. Se o meu pai andou em pecado e eu decido andar na verdade, por que eu tenho que pagar por um erro do meu pai? Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Kelly, mas nesse caso aí, você está falando assim, vamos supor, uma pessoa que ela não conhece a Cristo, e aí ela se rende a Cristo, ela começa a crer, e ela começa a andar pelo caminho certo, a andar tipo assim, evitando pecado, essas coisas assim. Então, esses, que é os que não odeiam a Cristo, é que é quebrada. Não. É que não. Não é isso. Vamos lá, de novo. Não? Eu tô pegando uma experiência que eu tive, que eu participei, que tanto crentes e não crentes fizeram parte dessa clínica da alma. Deixa eu levantar aqui. Onde a questão de quebra de maldição estava sendo desenvolvida tanto para o não crente e o crente, ok? Porque a quebra de maldição, eles Fecha enquadram... o áudio, Cláudia. Deixa eu fechar aqui. Fecha aí, Claudinho. A quebra de maldição dentro dessas clínicas da alma, eles trazem o crente dizendo, olha, a sua vida financeira não vai para frente porque você precisa confessar pecados que os seus antepassados cometeram e é por isso que a sua vida está embaraçada na área financeira, nos seus relacionamentos. Isso era para crente também. Porque dentro da clínica da alma, gente, vocês vão ver, não tem separação do crente e não crente. Todas as pessoas que se julgam estar carregando algumas questões da sua vida que não avança, eles entendem lá dentro desse processo de maldição hereditária que eles estão sofrendo punições ou castigo de Deus, porque eles estão trazendo para eles herança de pecados dos pais não confessados nos filhos. Então lá eles não fazem essa distinção de crente e não crente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Vocês podem estudar, gente, e pesquisarem. Dentro, por exemplo, desses encontros também, que eu já participei, inclusive no último que me convidaram para eu ir, eu fui, crente estava confessando o pecado dos pais. Eu achei aquilo um absurdo.
Como que eu posso confessar um pecado dos pais, dos meus pais, ou dos meus antepassados, avós, tataravós, que já tinham até morrido? Crentes estavam pedindo perdão pelos pecados dos pais que não se perdoaram, mesmo depois de mortos. Aí eu pergunto para vocês, da onde vem isso? Do catolicismo medieval. Eles praticavam isso. Orações pelos mortos. Eles traziam à memória os pais, os pecados deles, e eles pediam perdão pelos pecados dos pais, mesmo depois de mortos. Quem cometia isso era o catolicismo medieval, que até hoje o catolicismo romano comete. Então, esses encontros com Deus, gente, me desculpem se eu não estou atacando aqui. Eu estou dizendo que eu participei, eu vivenciei e eu vi. Entendam? E eu estou trazendo para vocês os textos que desconstrói toda essa mentira diabólica, que tem um monte de gente se arrastando hoje, acreditando que elas estão carregando pecados dos antepassados e vivendo uma vida em pecado totalmente longe do propósito de Deus para suas vidas. Se eu acredito que em mim, a minha vida não avança em alguma área por conta do pecado do outro, mesmo estando em Cristo, eu estou anulando o sacrifício salvífico de Cristo por mim. Crente não pode acreditar em maldição hereditária, uma vez que ele confessou os seus pecados, se arrependeu e está vivendo na nova aliança. Crente que vive na nova aliança não pode crer que a sua condição de vida hoje, talvez um estado de miséria, é porque ele está carregando o pecado dos pais. Se você está vivendo isso, talvez foi por uma escolha, talvez porque você não se preparou, ou porque você ainda vive uma vida em pecado e você precisa deixar. Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Se você confessa com a sua boca e deixa o pecado, não tem por que você viver as consequências do pecado. Porque se Jesus morreu para nos perdoar do pecado, porque se Jesus morreu para nos deixar livre do pecado, por que eu tenho que carregar nas minhas costas, nos meus lombos, herança dos meus antepassados? Então essas mensagens, né, ou essas passagens, perdão, então essas passagens que estão inseridas ali dentro desses textos do antigo pacto lá com Israel, Deus está alertando o povo, né, os filhos principalmente, a não andarem, a não caminharem nos mesmos caminhos dos seus pais. Por que Deus está dizendo? Os que me odeiam são aqueles que continuam praticando os mesmos pecados do pai, o mesmo pecado da mãe. Então, por conta disso, eles serão julgados com o mesmo pudor que os pais. Vocês viram, dentro do contexto ainda do Antigo Testamento, só para a gente desmistificar e a gente quebrar esses conceitos fraudulentos. Vocês perceberam que quando o povo sai do antigo, lá do Egito, o povo vai, durante 40 anos, peregrinar pelo deserto. O que o povo de Israel, o povo da aliança que Deus traz, fala: eu vou levar vocês para uma terra boa, que mana leite e mel. O que acontecia com o povo nesse período de peregrinação no deserto? O povo, gente, praticava os mesmos pecados que eles praticavam lá no Egito. E por conta da idolatria, todos os que saíram do Egito, tirando os seus filhos, a nova descendência, não entraram na terra. Eles não entraram na terra. Por que eles não entraram? Porque o coração deles não tinha passado pela tal metanoia. Por isso que a libertação, ela começa aqui. Porque se eu entender que em Cristo eu tenho que ter uma mudança de mente, eu preciso agora não viver o modelo de vida que eu acredito ser certo, mas o modelo de vida que Deus quer, que a palavra de Deus me ensina e me leva a viver. Se eu não mudar isso aqui, essa chavinha, é muito mais fácil eu acreditar que as consequências na minha vida são atos de pecados dos meus antepassados. E essa é a mentira que Satanás, gente, está lançando dentro das igrejas através desse movimento neopentecostal, dessas clínicas da alma, de maldição hereditária, de cura e libertação. Por isso que eu falo que quem precisa, gente, de cura,
de libertação, perdão, que quem precisa da libertação é crente. O não crente passa pelo processo de libertação no momento de possessão demoníaca. Mas se ele não se decidiu por Jesus, o demônio vai sair e ele vai continuar praticando o pecado e vai vir mais 7 demônios e a vida dele vai continuar afundada no lamaçal do pecado. Afundada. Mas o crente, ele está passando por um processo. Por isso que eu falo que o projeto, o plano salvífico de Deus para nós é nos justificar, nos purificar, nos reconciliar, nos santificar com Cristo todos os dias. Então a libertação não é para não crente, porque o não crente, ele vai continuar pecando. E quando a gente peca, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo portas, trazendo legalidades no mundo espiritual que a gente não vê, e a vida dessa pessoa sempre estará afundada na miséria. Agora, se você é um cristão e não houve ainda um novo nascimento, que é o que Nicodemos estava lá discutindo com Jesus, lembra? Capítulo 3 de João, sobre o novo nascimento, Jesus estava falando da metanoia. Era um cara que era doutor da lei, mas ele não sabia qual era o conceito do novo nascimento. O novo nascimento, gente, é a metanoia. É a mudança de mente que faz a gente mudar a nossa vida. Mudar a nossa maneira de ser, de viver. E o novo nascimento começa em produzir fruto do Espírito, ou frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. O que é o fruto do Espírito? Para quem quer entender o que é a metanoia, é nascer de novo. Começando esse nascimento do Espírito. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Então, dentro de um contexto exegético, eu interpretei aqui para vocês o que o texto estava dizendo. Qual era a interpretação daquele texto que esses gurus evangélicos, né, que veio aí trazer essa doutrina da maldição hereditária, que tem um monte de crente falando que a vida está como está, porque estão com maldição hereditária. Por conta de palavras, por conta... Gente, se nós estamos em Cristo, não existe maldição hereditária em nós. Sabe? Então, a gente não pode viver com essas ideias de que a gente está vivendo e padecendo por conta dos nossos pais, por conta dos pecados do pai. Né? Mesmo que os filhos herdem situações difíceis ou padrões negativos, eles não estão condenados espiritualmente pelos pecados dos pais. Mesmo que eles herdem algumas consequências de comportamentos ou má condutas dos seus pais por pecados ou por práticas erradas, se esses filhos confessou Jesus, eles não estão condenados espiritualmente pelos pecados dos pais. Isso não é bíblico. Isso é heresia. Isso é mentira. Até porque sempre há oportunidade de arrependimento e redenção. Então, se eu confessei Jesus, se eu estou buscando viver uma vida em Cristo, o pecado não pode mais me dominar. A culpa de maldição hereditária, eu estou livre disso. Porque no Novo Testamento, através da redenção de Cristo, com a obra de Cristo, nós temos uma herança. A herança é Cristo. Então, há uma mudança radical. Entende, gente? Nessa maneira de nós pensarmos sobre maldição hereditária e libertação espiritual. Lá em Gálatas 3,13, eu até coloquei aqui, ó, Paulo está argumentando que Cristo nos libertou da maldição da lei. Ou seja, a reportagem que vem pela desobediência à lei. Então, ele tomou sobre si a maldição, gente, que cabia para nós, ele tomou para si morrendo na cruz. Ele se fez maldito por nós, para a gente não herdar essa cultura espiritual mentirosa de maldição hereditária. Então, pulem fora dessa ideologia de que coisas estão acontecendo na sua vida por conta de uma maldição hereditária. Se você está em Cristo, não existe mais maldição para a sua vida. Em Cristo, o poder da maldição está quebrado. Isso significa que os cristãos verdadeiros, estou falando dos cristãos verdadeiros, não precisam carregar consigo um peso espiritual herdado. O sangue de Jesus, ele te liberta, ele te limpa, ele te lava, ele quebra toda a cadeia espiritual, uma vez que você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Amém, gente? Então, o movimento neopentecostal, eles acreditam nessa necessidade de quebrar maldições através de orações específicas, através de jejum específico para lidar com isso. Só que na visão reformada, a Bíblia diz que a responsabilidade de pecado é individual, ok? A gente não acredita nessa transmissão de maldição espiritual entre gerações, embora algumas consequências dos pecados, como abusos, mau hábitos, ruínas e pobreza, possam se manifestar de forma natural e social por conta de comportamento, por conta de um estilo de vida. Então, eu posso copiar modelos e comportamentos inseridos dentro da minha casa, eu posso trazer para a minha vida, e aí a minha vida vai caminhar igual era dos meus pais. Entenderam, gente? Entenderam isso? Tá claro para vocês? Alguém quer abrir o áudio aí, falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, mesmo se vocês não quiserem aceitar o que eu estou falando, eu respeito e está tudo bem, mas o que eu estou trazendo para vocês é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu não creio no Cristo que morreu por nós para nos condenar por um pecado que não é nosso. Então, qual que é o prejuízo nisso, quando a gente acredita nisso? Quando as pessoas elas são adeptas a esse tipo de culto e até participam desses movimentos, essas pessoas elas estão colocando em pauta a suficiência da expiação do Calvário para a libertação e pretensiosamente elas buscam completar a obra de Cristo com técnicas psicológicas e até ocultistas. Porque a maioria dessas práticas, dentro dessas clínicas da alma, gente, tem práticas e técnicas com elementos do ocultismo, da Umbanda, da Quimbanda, dentro assim, questões trazidas dentro do conceito da psicologia. Então, por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o próprio Deus fala assim para nós em Hebreus 10,17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses não há mais oblação pelo pecado. Está em Hebreus. Uma vez que você veio para Cristo, não existe mais nenhuma condenação para você. Sobre a libertação, gente, vou me aprofundar um pouquinho mais. No grego, a palavra metanoia significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. Em outras palavras, é uma mudança de mente. Jesus expulsou os demônios de quem não caminhava com ele. Então, o método mais eficiente de libertação utilizado por Jesus foi o ensino, que alterava os valores da mente. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é uma metanoia. Através do ensino, com certeza a mente de vocês vai ser mudada pelo que a palavra diz. Então, uma vez que a mente se abre para o conhecimento bíblico, gente, o passado é o passado mais próximo que você vai visitar é o que nós chamamos de arrependimento. Por isso que Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Temos ainda 5 minutinhos e eu quero ouvir vocês agora antes da nossa aula terminar. Quero saber, fez sentido para vocês? Ainda existe dúvida? Ainda vocês continuam acreditando na maldição hereditária para crente? Estou falando para crente, tá bom? Não crente, gente, já está condenado. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo é de Cristo. Quem não está em Cristo já está condenado. Quem não está em Cristo, as suas vidas vai de ladeira a ladeira abaixo. Isso é natural para quem não vive uma vida em Cristo. Mas quem vive em Cristo é uma nova criatura. O passado não te condena, os seus antepassados, os pecados dos seus antepassados não têm mais poder. Aliás, não tem poder, porque senão Deus seria injusto. Alguém quer colocar alguma coisa? Perguntas, dúvidas? Está aberto. Tem 5 minutos. Fez sentido? Não fez? Ninguém quer falar nada? Mentira. Vocês não vão me deixar aqui plim, 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 plim.
Eu estava falando com o microfone desligado. Você falou da libertação, da maldição hereditária, mas você não falou da cura da alma, né? Eita, faltou, né? Nós Faltou. temos 5 minutos, 4 minutos, Deixa para o próximo. e não para não ficar muito amplo, eu vou deixar então para segunda-feira, ok, gente? Aí segunda-feira eu volto na questão da cura da alma. Eu falei da libertação e da maldição hereditária. É que é muito assunto, né? Não dá para falar tudo em 2 horas. Isso que eu estou fazendo aqui, a gente poderia ir pausadamente em cada questão. É que a gente está fazendo uma imersão, é um apanhado, um resumão de tudo. Mas na segunda-feira a gente volta, tá bom? Arielle, Daniel, ainda tem dúvida? Vocês querem colocar alguma coisa com relação a isso? Gente, é sem julgamento, volto a dizer. Vocês também não são obrigados a aceitar, né? Como sendo verdade, tudo isso que a gente está falando, embora eu estou trazendo o texto bíblico para vocês. Ô, pastora, tudo bom? Tudo, pode falar. Ô, Claudinha, só fecha o seu. Fechei aqui, pode falar. Olha, eu entendi tudo que você falou, sim, viu? Tudo sobre a maldição hereditária. Tanto você puxou na Bíblia e foi um esclarecimento muito bom. Só aquele que não aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, aquele está condenado à maldição hereditária. Não só a maldição hereditária, a condenação eterna mesmo. Porque a Bíblia diz, né? Mesmo. Aqueles que confessam e deixam, veja bem, aqueles que confessam, ou seja, se há um arrependimento, você já alcançou a misericórdia. E eu citei para vocês até nos textos bíblicos aqui de Êxodo, né, no capítulo 20, onde esses gurus aí, Êxodo 25, onde eles usam esses textos como base para falar da maldição hereditária no cristão, né? Então eles falam que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas eu ainda coloquei para vocês que Deus realmente visita a 3ª geração, até a 4ª geração, daqueles que o odeiam. Quem que odeia a Deus? É aqueles que não caminham com Deus, é aqueles que não trilham o caminho de Deus. Então a maldição é para essas pessoas que seguem os mesmos caminhos de pecados do pai, de iniquidade dos pais. Porque senão, Daniel, Deus não seria justo. Para que ele morreria na cruz? Se ele deu o Filho para perdoar os nossos pecados, para nos transformar e para fazer com que nós vivamos em novidades de vida. Não faria sentido o plano de redenção de Deus se ele continuasse nos amaldiçoando, mesmo depois de ter confessado a ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas, entende? Entendi. Então isso tudo depende dos meus filhos aceitar Jesus Cristo. Que na minha parte já foi quebrada, que veio dos meus pais. Não, na sua parte você já recebeu o perdão de Deus. Não tem nem o que ser quebrado. Não existe maldição para quem está em Cristo. Jesus fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação, não tem quebra não tem nada disso. Então, não precisa então isso que aconteceu. Então, quando eu aceitei a Jesus Cristo, então tudo que tinha de peso na minha vida ali foi tirado por Jesus. Foi exatamente. Entende, gente? Entendi. O então, sangue agora de de agora em Jesus diante, pelo entendimento dos meus filhos, né, baseado na Bíblia, se eles aceitarem, também tudo que veio vai ser quebrado, ou quebrou, ou foi abastado da minha vida, entendeu? E da vida dos meus filhos, quando eu decidi